Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que a palavra venha ao encontro da sua necessidade. Qualquer que seja ela, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Espírito de Deus em ação. E quando ele entra em ação em nós, dentro de nós, então acontece o que ela, a palavra, determina. Esse é o grande tesouro que Deus nos deixou. A herança que o Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus, deixou para aqueles que nele creem. Então, só quem crê de verdade, de fato, é que recebe essa herança. Quem não crê, não recebe. Recebe apenas os que creem. Creem, não os que acreditam. Muitos são os que acreditam em Jesus. Poucos são os que nele creem. Os que acreditam não conseguem confrontar as dificuldades, as tempestades, as tribulações, porque não tem consistência a sua fé. Diferentemente daqueles que creem. Quem crê vai até o fim. Até o fim. Nós costumamos falar sobre um bom exemplo da diferença entre o crer e o acreditar é o casamento. Por exemplo, eu tive um irmão que casou 3 vezes. 3 vezes. Mas ele não foi nunca feliz. Nunca conseguiu ser feliz. E morreu infeliz. Ele teve filhos, constituiu família, teve condições econômicas, sucesso, mas nunca foi feliz. Por quê? Ele acreditava nas suas respectivas esposas e elas também acreditavam nele. Mas na hora da provação, ele negava fogo, ele falhava. E por isso ele colheu os frutos amargos, porque acreditou nas pessoas e vice-versa. Quem acredita na outra pessoa e casa, não ama. Não ama. Porque o amor nada tem a ver simplesmente com o sentimento do coração. O coração é enganador. O próprio Deus diz, ele é enganador e desesperadamente cruel, mau, perverso. Deus fala isso. Então, quando a pessoa acredita na outra, o casamento não tem consistência, não vai durar muito tempo. Mas quem crê uma na outra, aí é diferente. Aí tem um amor sólido, tem uma fé sólida e um amor sólido. Por isso que você vê na Bíblia, muitas vezes Jesus falando, quem crê, aqueles que creem.
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quando fala crer, o Senhor não está falando em acreditar, está falando crer. Assim como o amor exige crença, então a palavra de Deus exige que se creia nela. Não acredite apenas. Porque são muitos que acreditam, mas poucos os que creem. Prova disso são os 10 leprosos. Os 10 acreditaram em Jesus. Os 10 foram curados imediatamente. Mas somente um voltou porque creu em Jesus. Quer dizer, 10% creu, se é que podemos fazer essa conta. Então, a sua vida, minha amiga e meu caro amigo, depende dessa posição. Se você crê no Senhor Jesus, então você o ama. E se você o ama, então você tem o direito, o privilégio de receber o Espírito Santo. Se você acredita em Jesus, você ama a história dele, você até chora quando vê, por exemplo, a história de Jesus, quando vê o filme de Jesus, você chora. Mas só isso, depois aquela emoção, aquela comoção passa, você acabou com um saquinho de pipoca rapidinho, sai do cinema, esqueceu. Acreditou, mas acreditou mesmo? Acreditei e acredito, mas não crê. O crer tem um detalhe que poucas pessoas sabem. A ação do crer envolve a vida. Quando se crê em Jesus, se dá vida por ele. Aí sim, ele dá a vida por essa pessoa que nele crê. Aí a morte dele tem efeito na vida da pessoa que crê nele. É o casamento. Quando eu vou falar de nós, porque eu posso falar. Casamento é um assunto que eu posso falar para todo mundo. Eu sou testemunha viva, Esther, nós somos testemunhas vivas do que é crer. Quando eu conheci a Esther, a primeira coisa que eu falei para ela foi: olha, Esther, eu gostei de você, eu queria, enfim, coloquei os meus projetos na mesa para ela ver o que eu queria. E o primeiro projeto meu foi: olha, Esther, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho em outro lugar, eu estudo, eu faço isso e tal. Mas tudo que eu estou fazendo agora, eu vou deixar para trás, porque o meu objetivo é levar para as pessoas, outras pessoas, aquilo que Deus me deu. Eu não sei para onde eu vou, se vai para a África, no meio da selva, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu vou levar a palavra de Deus por toda a terra, por onde eu for, porque eu creio. Eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero servi-lo. A única forma de ser grato a Ele é levando para outras pessoas aquilo que Ele me tem dado. Então ela sabia do meu projeto. Você concorda, Esther? Concordo. Eu também quero. Então, um passou a crer no outro. Nós cremos um no outro. Eu criei que ela iria me acompanhar. Ela creu que eu estaria com ela também. Nós dois unimos a nossa crença, a nossa fé inteligente. Aí sim,
corremos para o abraço. Então, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, continuamos crendo um no outro, até o dia em que seremos promovidos. Então, a crença envolve entrega da vida. Eu entreguei a minha vida para ela, assim como eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu criei nele, eu entreguei a minha vida para ele. Eu deixei o mundo, eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. Eu abri mão de tudo. Eu deixei, eu entrei em 3 faculdades, não terminei nenhuma delas. Não terminei, não consegui terminar. Por quê? Porque eu fazia uma coisa que não estava ali de toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu estava fazendo por fazer, cumprimento do dever, digamos assim, de me formar, para que eu pudesse, enfim, colher frutos mais tarde. Mas não deu, eu acreditei nos meus estudos inicialmente, mas depois não deu. Eu deixei os estudos para lá, porque eu queria ganhar almas, porque eu criei no meu Senhor. A minha vida não serviria mais para mim. Se eu me formasse, eu iria ser servo de quem? Da minha formação, da minha profissão. Eu não estou falando com isso que as pessoas devem deixar sua profissão de forma nenhuma. Eu estou falando que o que aconteceu comigo, eu criei no Senhor Jesus, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão do meu futuro e coloquei tudo nas mãos de Deus. No Deus que eu não via, não criei, não via, não sentia e não tocava, mas que cria. Então, isto é amor, verdadeiro amor. Quando se ama de verdade, a exemplo do próprio Deus, Deus nos amou de tal maneira que ele fez? Deu a vida dele por nós. Se nós o amamos, então nós entregamos toda a nossa vida para ele, que é crer. Nós costumamos falar que a fé, o amor que vem da fé, o amor que vem da fé, da crença legítima, verdadeira, real. Então, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque elas pensam que creem, mas apenas acreditam. Porque se você crê no Senhor Jesus, você dá toda a sua vida para ele. Não é teoricamente, não. É fisicamente. Você passa a viver em função, de acordo com o que está escrito. Olha só o que Jesus fala. Muita atenção, por favor. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ora, Jesus não está dizendo, se você me ama, fique na igreja, faça a minha obra, fala com as outras pessoas. Não. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, há muitas pessoas que fazem, digamos assim, entre aspas, a obra de Deus, são pregadores, são evangelistas, são bispos, pastores, levitas, sacerdotes, obreiros, que fazem a obra de Deus pensando que creem em Deus. Não, eles acreditam. Porque dentro da obra é fácil ser um obreiro, pastor, um bispo. É fácil. Difícil é ser obreiro, obreira, pastor, bispo,
do lado de fora da igreja, na sua vida pessoal, lá fora, quando está sozinho, ou quando está envolvido com outras pessoas. Aí você vai ver quem é aquela pessoa, se ela crê ou se ela acredita. Se ela acredita, ela se envolve com amigos, parentes, etc, etc, etc. Mas se ela crê em Jesus, ela é obreiro lá na rua, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com a parentela. Ela é a mesma pessoa, porque ela entregou sua vida, ela deu a sua vida por causa da sua crença no Senhor Jesus, que é a fé. É a fé. Veja que esse é o tipo de fé que agrada a Deus. A Bíblia fala, olha só que bacana, bacana. Olha só a fé que Deus quer. Diz que a fé de Abraão sempre para mim foi digamos assim, um referencial. Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Jesus está falando assim, se você me ama, então guarda os meus mandamentos. Quer dizer, observe, pratique a minha palavra. Então, quando Abraão mostrou que cria em Deus, ele saiu, ele obedeceu a palavra de Deus. Por isso que está escrito, Abraão, mesmo sendo da idade de 75 anos, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Abraão creu de verdade, porque quando ele ele obedeceu a palavra de Deus, resolveu obedecer, então ele mostrou que crê. Por causa dessa crença, ele foi justificado. Ele tornou-se justo diante de Deus. Então, os heróis da fé no passado foram heróis da fé porque eles obedeceram a palavra de Deus, independentemente do que estavam sentindo. Isso que se chama crença, a fé inteligente, racional. A pessoa obedece independentemente se ela sente ou não. Quer dizer, ela casa com Deus. Ela casa com Deus porque crê nele. Mas ela casa com alguém que ela não vê, não sente, não toca. Isso se chama fé. Porque você tem certeza, convicção daquilo que você está fazendo. Então, essa é a verdadeira crença. Jesus disse, olha só, se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardai os meus mandamentos. E aí ele fala assim, legal, ele fala, e eu rogarei o Pai. Aí, olha o resto, olha o resultado desse amor que envolve a fé. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Não é só naquele momento, é para sempre. Quer dizer, casamento. Casamento. A pessoa creu através desse amor de obediência, amor de lealdade, amor de reverência, de temor, de entrega da própria vida. Então, em compensação, Jesus dizia, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber é porque ele não crê. O mundo não crê. O mundo até pode acreditar,
mas não crê. Por isso não tem direito a receber o Espírito Santo. O mundo não crê porque ele não vê e nem conhece o que é o Espírito Santo. Mas Jesus disse, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, dentro de vós. Você já pensou o Espírito Santo dentro da gente? Mas é isso que tem que acontecer. Se você entrega toda a sua vida para ele, ele vai entregar toda a vida dele para você. É isso que ele faz comigo. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu mereço. Não, nunca mereci. Jamais mereci e jamais vou merecer. Porém, há uma crença, há uma entrega. Eu entreguei toda a minha vida. Então, primeiro é o meu Senhor. Primeiro do que a Esther, do que os meus filhos, do que meu trabalho, primeiro do que tudo. Eu estou nas mãos dele, eu não sei o que me reserva o futuro. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu sei para onde eu vou. Foi o que aconteceu com Abraão. E isso, minha amiga, é crença. Isto é amor. Aí Judas, não os Iscariotes, o Judas perguntou, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, repetiu a mesma palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. O Espírito Santo é a palavra de Deus viva. Guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra, seguirá a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, o Espírito Santo é a palavra, Jesus é o Filho e o Pai é o Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo dentro de nós. 100%. Que quer dizer, nós entregamos tudo, nós entregamos nossa vida como prova de que nós cremos, então ele entrega toda a sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo vem sobre nós, fazem morada dentro de nós. Isso é muito glorioso. Então, quando a pessoa crê, ela, apesar dos pesares, das dificuldades, tribulações, lutas, ela sabe, lá no fundilho da sua alma, ela tem aquela convicção, Deus é comigo. Esses momentos difíceis vão passar, essa tempestade vai passar e o sol vai brilhar. Que maravilha! Ah, minha amiga, meu amigo, eu creio, eu espero, eu conto que o Espírito Santo venha explicar para você melhor do que eu estou falando. Que ele venha abrir os seus olhos espirituais para você enxergar essa grandeza e então decidir entregar toda a sua vida, porque é isso que Deus quer. Se você entrega toda a sua vida, quer dizer, morre para o mundo, morre para os seus sonhos, morre para os seus projetos pessoais, morre para os seus familiares, morre para tudo. Porque você entregou a sua vida para Jesus, acabou o mundo para você, não é? Então ele entrega toda a vida dele. O Pai, Filho e Espírito Santo vem e faz morada dentro de você. Muito grande, muito glorioso. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe vocês. Ele abre o entendimento, abre os olhos espirituais para você entender o que significa verdadeiramente crer e acreditar. Você pode até acreditar, mas se você não crer, não acontece nada. Mas se você crer, se acredita ou não acredita, vai acontecer. Deus abençoe vocês. Hoje, em especial,
primeira quarta-feira desse jejum de Daniel, vá em uma igreja universal, porque nós estamos nesse espírito. Nós estamos no espírito da descida do Espírito Santo. Você não precisa necessariamente esperar até o último dia, o 21º dia do jejum. Não. Você pode receber o Espírito Santo hoje, se você vai para a igreja, por exemplo, na Igreja Universal, você vai para entregar toda a sua vida. Você vai colocar a sua vida no altar. Subir no altar, no Monte Moriá. Subir no Monte Moriá e colocar lá a sua vida. Deus abençoe. Faça isso hoje. Você vai ver o que vai acontecer com você. Nunca mais a sua vida será a mesma. Você vai ser feliz sem depender de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, de filha, de dinheiro, de casa, de comida, etc, etc. Você vai ser feliz dentro de você. A essência de Deus estará dentro de você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.